Governador do estado, Carlos Moisés, decreta situação de emergência devido às chuvas dos últimos dias em Santa Catarina. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da revisão da vida toda. Twitter está na mira daqueles que fazem a desinformação contra a Covid. A Lesc aprova projeto de lei que prevê mais cuidados com os idosos no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 1º de dezembro de 2022. Começa mais um mês, o último do ano, com muitas perspectivas, principalmente para o comércio. O governador do estado de Santa Catarina decretou nesta quinta-feira a situação de emergência no estado, devido às fortes chuvas. Já são 17 municípios com os mesmos decretos, além das 2 mortes confirmadas e um desaparecido. Mas os números devem aumentar na medida que as equipes consigam trabalhar nos resgates, principalmente na BR-376, divisa com Paraná. Santa Catarina decretou a situação de emergência diante as fortes chuvas que atingem o estado. A medida foi anunciada pelo governador Carlos Moisés na manhã desta quinta-feira, durante a reunião na sede da Defesa Civil. Segundo o chefe do executivo, a decisão foi explicada que permite a facilitação das ações para o atendimento, assistência às pessoas e recuperação dos municípios afetados. Nós temos a notícia até o momento de pelo menos 2 óbitos, né? Um em Palhoça e um em Brusque. Palhoça, vítima de eletrochoque, e em Brusque de movimento de massa de deslizamento, né? Escorregamento, a pessoa ficou soterrada. Temos um bombeiro militar desaparecido. É importante destacar que a gente está fazendo as buscas para tentar localizá-lo, né? Não se sabe exatamente em que condição nós vamos localizá-lo, uma situação bem desfavorável a esse bombeiro, né? No Rio Itajaí, né? Com forte correnteza. E a partir dessas ações a gente decidiu também por decretar a situação de emergência em todo o território de Santa Catarina para facilitar as ações de apoio, de assistência e de recuperação também dos municípios afetados. Até o final da tarde desta quinta-feira, 17 municípios já haviam decretado situação de emergência para auxiliar no enfrentamento das cheias. Dados do último relatório informativo do Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil, divulgado, aponta que foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. Ao todo, 882 pessoas estão desalojadas e 195 desabrigadas. Também foram registrados 2 óbitos, um por soterramento, outro por choque elétrico e um bombeiro militar que está desaparecido em Itajaí. O Morro dos Cavalos, principal acesso à capital Florianópolis, segue interditado, assim como a BR-376, divisa com o estado do Paraná, onde as equipes de resgate não conseguem realizar os trabalhos devido ao deslocamento da massa de terra. A BR-280 e a BR-470 também estão com pontos de interdição. De acordo com o governador do estado, adiar eventos e não se deslocar pelas estradas no momento é essencial. Nós temos várias cidades que, fora das BRs, aí também não tem condição de trafegabilidade por lâmina d'água, por alagamento, enfim. Então, o movimento é um movimento de recomendar à sociedade catarinense que aqueles que podem evitar se deslocar de uma cidade a outra, adiar eventos, fazê-lo nesse período agora, porque agrega, né, simplesmente transitar no nosso estado hoje tem um risco agregado das condições de eventuais novos deslizamentos nas rodovias, ao mesmo tempo que nessas precipitações que estão previstas para as próximas horas e para os próximos dias, nós temos muitos eventos, muitas ocorrências de aquaplanagem, de veículos que nós, inclusive do governo, nossas equipes, nós fomos vítimas também de uma ocorrência desse gênero, né? De grande quantidade de água sobre o asfalto, em que se perde o controle do veículo. Então a recomendação é para as pessoas evitarem o deslocamento nos próximos dias.
A Defesa Civil do Estado informou que as chuvas devem diminuir entre o final da quinta-feira e sexta-feira, mas no final de semana a previsão é de pancadas de chuva com chances de temporais isolados. Todo cuidado é pouco. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento presencial da chamada revisão da vida toda no Instituto Nacional do Seguro Social. Pela tese da revisão, todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 94 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias. Com isso, parte desses aposentados poderá aumentar seus rendimentos. Em março, o caso estava sendo analisado pelo plenário virtual da Corte quando o julgamento foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O placar já estava definido de maneira favorável aos pensionistas, por 6 votos a 5. Apesar da interrupção de Nunes Marques, a expectativa era que hoje o Supremo apenas anunciasse o resultado do julgamento. Isto porque, em junho, a Corte mudou o procedimento a respeito dos pedidos de destaque, quando o julgamento foi iniciado com o voto de ministro aposentado, como é o caso. Uma lei de 1999 trouxe novas regras para a aposentadoria e introduziu uma de transição, que usava o marco de julho de 1994, por ser o momento de implantação do Plano Real para combater a hiperinflação. Quem começou a contribuir depois disso não é afetado pela decisão do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal será tomada na análise do caso de apenas um aposentado, mas tem repercussão geral e deverá ser observada por juízes e tribunais de todo o país. O Congresso deixou uma brecha para aumentar o orçamento de 2023 antes de aprovar a proposta da emenda à Constituição da Transição, apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula corre contra o tempo para negociar a aprovação da PEC, mas ainda não há um consenso entre a equipe de transição e o Legislativo. O novo governo quer a liberação de 198 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos em 2023, incluindo o Bolsa Família no valor de R$ 600 mensais, benefício extra para crianças de até 6 anos e investimentos, além de incluir outras despesas de interesse do futuro governo. O parecer preliminar da Lei Orçamentária Anual aprovado pela Comissão Mista de Orçamento autoriza o aumento de despesas no projeto orçamentário do próximo ano, incorporando o efeito de propostas ainda em tramitação no Congresso, antes da aprovação desses projetos, incluindo a PEC. Na prática, na falta de um acordo político, agora os parlamentares poderão aprovar o aumento do Bolsa Família e de outras despesas, deixando os recursos pendentes no orçamento para serem liberados após a aprovação da PEC, o que daria um tempo maior de negociação para o futuro governo. A seguir, a guerra contra a desinformação chega ao Twitter. O desemprego caiu entre agosto e outubro para o menor nível do período desde 2014. Segundo o IBGE, a população ocupada no mercado de trabalho bateu recorde histórico. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 8,3%. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o número equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor nível para o período em 7 anos. Em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, houve queda de 0,8 ponto percentual. Nesse mesmo período, o rendimento mensal subiu e chegou a R$ 2.754. O número de trabalhadores sem registro em carteira bateu recorde histórico. São 13 milhões e 400 mil brasileiros nessa situação.
O número representa um aumento em relação ao trimestre anterior. No ano, a alta foi de 1.400.000 pessoas. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25.400.000 pessoas. Isso significa uma queda de 1,8% no trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99.700.000 pessoas. Um novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Pela Copa do Mundo, nesse momento, estão jogando Japão e Espanha. O Japão vai vencendo por 2-1 e Costa Rica e Alemanha empatando em 2-2. Esses dois jogos definem a classificação do Grupo E, que nesse momento vai classificando Japão e Espanha. 83 minutos do segundo tempo, né? 83 minutos no geral, melhor dizendo, desculpa. E aí, daqui a pouquinho, chegando nos 90 ali, a gente vai saber quem passa nesse grupo. E quem mais tem se falado ultimamente de rede social, não tem como, é o Twitter, que voltou a ser foco das atenções do dia devido a que, em meio a um aumento de casos de Covid pelo mundo, a plataforma retirou a função que combatia a desinformação sobre a doença. Com a reversão da política de controle à desinformação, o Twitter abre espaço para um potencial aumento de alegações falsas. A medida foi altamente criticada, tanto por usuários quanto por autoridades, já que nas últimas semanas, algumas localidades do mundo, como a China e o Brasil, têm relatado um aumento nos números de casos relacionados à doença. A mudança também ocorre em meio às preocupações com a capacidade do Twitter de combater a desinformação, depois que demitiu cerca de metade de sua equipe, incluindo os envolvidos na moderação de conteúdo. As medidas específicas que o Twitter abandonará não ficaram imediatamente claras e a empresa não respondeu imediatamente a um pedido para compartilhar as informações. No início da pandemia em 2020, o Twitter adotou uma série de medidas, incluindo rótulos e mensagens de avisos em postagens com informações contestadas sobre a crise da saúde e uma estrutura para que os usuários removessem tweets que apresentavam informações falsas prejudiciais relacionadas principalmente às vacinas. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, disse há um mês que criará um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos para poder lidar com assuntos desse tipo. Mas nesse meio tempo, a utilização da plataforma para proliferar inverdades sobre o assunto poderá ser um risco social. O golpe do retrovisor, do falso acidente e sabotagem de veículos. Alguns exemplos desses são a criatividade de criminosos para furtar e roubar motoristas. Mas as táticas engenhosas não têm limite e nem fim. O novo golpe tem se colocado em alerta e os cidadãos que vão aos supermercados. Um vídeo que circula pela internet demonstra como acontece esse ataque. A cena é a seguinte: ao perceber que um carro está prestes a sair do estacionamento de um mercado, o bandido empurra um carrinho em direção à traseira do veículo, sem ser notado. Quando a motorista vai dar ré e percebe o carrinho, para o carro e desce para tirá-lo dali. Enquanto isso, o criminoso entra pela porta do passageiro e sai rápido, com aparentemente uma sacola, sem que a mulher perceba. E detalhe, ele ainda fecha a porta. A gravação, que não foi feita no Brasil, foi compartilhada no Instagram por um policial federal que ressalta que este tipo de crime pode acontecer em qualquer país. Ou seja, não é um caso isolado. Então, a primeira dica é não dar oportunidade para a ação do criminoso. Como diz aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Mas quem imaginaria uma artimanha como essa? E agora que você sabe que é possível, não saia do carro e continue com a manobra em baixa velocidade para conseguir ir embora. Mas não se engane, existem outras possibilidades de dar o golpe, como forjar uma batida traseira,
colocar uma pedra para dificultar a saída, sujar ou cobrir com um papelão o vidro traseiro ou dianteiro e até entupir propositalmente o escapamento. Vale lembrar de sempre estar atento ao seu redor e facilitar a saída do seu veículo, sem demorar para ir embora ao entrar, principalmente se estiver sozinho ou sozinha. Pela primeira vez, um remédio conseguiu desacelerar a destruição do cérebro pela doença de Alzheimer. O experimento foi com voluntários e deu fim a décadas de tentativas falhas em tratamentos experimentais contra essa doença. Uma pesquisa publicada pelo New England Journal of Medicine mostrou que o remédio lecanemab é capaz de amenizar o declínio cognitivo resultante do Alzheimer em até 27% durante 18 meses de uso. Os pesquisadores realizaram um estudo de fase 3, onde o medicamento foi testado em 1.795 pessoas de 50 a 90 anos com Alzheimer em seu primeiro estágio. Os participantes foram divididos em 2 grupos, onde 897 receberam placebo e 898 o medicamento lecanemab. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que ataca o sistema nervoso. No decorrer do tempo, a doença ganha força no cérebro, principalmente em neurônios que afetam a memória, raciocínio e a fala. O medicamento foi feito com o objetivo de enfrentar a proteína beta-amiloide, que se aloja no cérebro de pacientes com a doença. Mesmo com um saldo positivo, o remédio apresentou efeitos colaterais em pelo menos 25% dos pacientes que foram tratados, enquanto apenas 7,4% que utilizaram placebo tiveram reação. Cerca de 17% dos pacientes que utilizaram o medicamento tiveram sinais de sangramento cerebral, enquanto o grupo que tomou placebo, apenas 9%. O inchaço cerebral também foi um dos efeitos colaterais, atingindo 12,6% das pessoas que tomaram o remédio, contra 1,7% daquelas que receberam placebo. 13 mortes foram registradas ao final da pesquisa. 6 receberam o lecanemab e 7 o placebo. Segundo os pesquisadores, nenhuma morte teve relação com o medicamento. Nos Estados Unidos, os dados da pesquisa já estão sendo avaliados por órgãos reguladores para autorizar um uso mais extenso do medicamento. A seguir, projeto de lei prevê mais cuidados com os idosos no estado. Nessa semana, parlamentares aprovaram 4 projetos de lei que beneficiam a população idosa de Santa Catarina. As matérias têm como objetivo combater o abandono afetivo das pessoas com mais de 60 anos, reservar mesas e cadeiras em shopping centers para este público e criar o programa Cidade Amiga do Idoso. Os parlamentares aprovaram em plenário 2 projetos de lei que têm como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o Estatuto do Idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de anunciar e de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar isso daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão entrar na justiça sem custas do processo para denunciar algum abandono.
O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalcini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém-aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas igrejas, né, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas, entre elas o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dá uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho, né, de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação, e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto, né? Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, né, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento, né, para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping, né? Ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Teatro, orquestra, coral, dança. Todas as manifestações artísticas vão se misturar para narrar o momento histórico do nascimento de Jesus, no especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. E já está quase tudo pronto para essa apresentação, que será exibida aqui no dia 24 de dezembro. Energia, vibração, alegria. E olha que esse é só o ensaio da grande apresentação de fim de ano da Igreja da Graça. A cada ano, o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus traz um enredo diferente. E em 2022, o tema é a decisão. O espetáculo vai estimular uma reflexão nos espectadores sobre a mudança que Jesus pode fazer em suas vidas. O tema ele surgiu quando eu estava orando e eu falei, Jesus, o que pode ser diferente? 6 anos à frente de um especial, o que eu posso trazer de novo? E aí Deus ele abriu nos meus olhos e apenas disse, revele ensinamentos do meu nascimento. Quando eu nasço em um lugar, tudo se torna diferente. O diretor-geral e roteirista do espetáculo conta que a mensagem começa a ser transmitida por meio da peça teatral que traz a história de uma adolescente.
Próximo ao Natal, a jovem faz uma pesquisa sobre o assunto na internet e, ao clicar em um link desconhecido, ingressa uma viagem no tempo. E lá ela encontra com o profeta Isaías, com o anjo Gabriel, José, Maria, e ela então recebe ensinamentos e eles também extraem coisas dela e é muita emoção. Vê aquela jovem ali? Ela é Maria e ela não sabe, mas dará luz ao filho. Ela é Maria? São ensinamentos, desde as profecias sobre o nascimento de Jesus, que nós devemos trazer para o tempo atual e que fazem toda a diferença nos dias de hoje. As cenas se misturam a muita música e dança em um grande musical. Por exemplo, essa música que está sendo retratada aqui atrás de mim, entra numa parte em que o profeta Isaías fala com a personagem principal. Olha, para você ter um Natal diferente, você precisa entregar tudo que você tem e é a Deus. E é o título dessa canção, né? Te entrego o meu tudo. Todos os ministérios da igreja participam do elenco, formado por 150 pessoas. Desde o nosso primeiro ministério, que é o CQV aqui na igreja, Crianças que Vencem, até a terceira idade envolvida. Vocês vão encontrar pessoas ali com mais de 70 anos cantando, com mais de 70 anos dançando, com toda a empolgação, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Sob o comando do pastor Rogério Rosa, a Orquestra da Igreja da Graça também tem participação especial no evento. E o coral apresenta 2 canções que prometem emocionar o público. Tem até coreografia, né, pastor? Poxa, com certeza. Porque já pensou nós cantando aquela música alegre, todo mundo parado? Não. Nós estamos falando de vida, que Jesus nasceu. A gravação da grande apresentação natalina será no próximo dia 15 de dezembro, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E na véspera de Natal, você acompanha a exibição do espetáculo a partir das 10 horas da noite, na HIT TV. Vidas que eu quero que no dia 24, através dessa transmissão na HIT, desse especial de Natal, as pessoas ao assistirem, antes de ceiar ali com a sua família ou até sozinhas, elas ganhem essa reflexão. Não precisa ser igual, pode ser diferente, só basta deixar Jesus nascer no meu coração. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador e viverá tremendamente feliz. Você vai acompanhar aqui também na TV Primavera, não se esqueça disso. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, para vídeos que acontecem aqui na nossa programação. Siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de quinta, cuidado com as chuvas e até amanhã.